Olá pessoal, tudo bem? Então aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, para abrir os trabalhos, eu vou ler um trechinho desse livro, Alegria, do Osho, para variar. Vou ler um trecho do livro, página 126, depois vou tecer alguns comentários sobre o assunto. Então, um discípulo faz a seguinte pergunta para ele. Antes de se envolver em um relacionamento, a pessoa deveria primeiro chegar a um acordo com a própria solidão? E aí o Osho responde, sim. Você precisa entrar em acordo com a sua solidão a tal ponto que a solidão se transforme em solitude. Somente então você será capaz de cultivar um relacionamento profundo e enriquecedor. Somente então será capaz de cultivar o amor. O que quero dizer quando falo que a pessoa deveria chegar a um acordo com a própria solidão, a ponto de ela se tornar solitude? A solidão é um estado negativo da mente. A solitude é positiva, não considerando o que dizem os dicionários. Nos dicionários, solidão, solitude são sinônimas. Na vida, elas não são. A solidão é um estado mental em que você está constantemente sentindo falta do outro. A solitude é um estado mental em que você está constantemente deliciado consigo mesmo. A solidão é infeliz. A solitude é um estado muito agradável. A solidão está sempre preocupada, sentindo falta de alguma coisa, ansiando e desejando algo. A solitude é um profundo preenchimento sem sair para fora, imensamente contente, feliz, celebrativo. Na solidão, você está descentrado. Na solitude, você está centrado e enraizado. A solitude é bela, tem uma elegância à sua volta, uma graça, um clima de imensa satisfação. A solidão é mendiga. Ela gira em torno da mendicância e nada mais. Não há graça à sua volta e, na verdade, ela é feia. A solidão é uma dependência. A solitude é pura independência. Na solitude, a pessoa se sente como sendo o próprio mundo, a própria existência. Ora, se você entrar em um relacionamento quando estiver se sentindo solitário, então explorará o outro. O outro se tornará um meio para satisfazê-lo, você usará o outro. E todos se ressentem por serem usados, pois ninguém está aqui para se tornar um meio para uma outra pessoa. Todo ser humano é um fim em si mesmo, e ninguém está aqui para ser usado como um objeto. Todos estão aqui para serem venerados como reis. Ninguém está aqui para preencher as expectativas de uma outra pessoa. Todos estão aqui para serem simplesmente o que são. Dessa maneira, sempre que você entra em qualquer relacionamento a partir da solidão, o relacionamento já está arruinado. Mesmo antes dele ter começado, já está arruinado. E lembre-se, se você vive em função da sua solidão, cairá em um relacionamento com alguém que está no mesmo apuro, pois ninguém que está vivendo em solitude será atraído por você. Você estará muito abaixo dessa pessoa. No máximo, ela pode sentir compaixão por você, mas não pode amá-lo. Quem está no auge de sua solitude somente pode ser atraído por alguém que também está vivendo a solitude. Assim, sempre que vive em função de sua solidão, você encontra uma pessoa do mesmo tipo, encontra seu próprio reflexo em algum lugar. Dois mendigos se encontrarão, duas pessoas infelizes se encontrarão. E lembre-se, quando duas pessoas infelizes se encontram, não acontece uma simples adição, mas uma multiplicação. Elas criam muito mais infelicidade uma para outra do que poderiam criar em sua solidão. Gente, o texto é bem mais profundo e completo do que isso. Quem quiser adquirir o livro vale super a pena, mas esse trechinho eu li para nos relembrar, né, porque eu já falei muito desse assunto aqui, sobre o que nos motiva a procurar um relacionamento. Eu vejo muitas pessoas falando assim, Gisele, eu me sinto sozinha, eu queria ter amigos, ou eu queria viver um grande amor. E é interessante quando a gente observa a motivação da pessoa. O que a faz querer viver um grande amor é o fato dela se sentir sozinha.
Então ela quer usar o outro como um meio de preencher as próprias expectativas para ela não se sentir sozinha. Ou seja, já está tudo errado. A motivação, né, que leva a pessoa a querer conhecer alguém não é uma motivação saudável. Ela é fruto de um desenraizamento. Porque quando a pessoa está centrada, quando ela está conectada com a fonte criadora, ela está exalando a excelência dela, o brilho, a luz. Então ela tem aquele melzinho que atrai o outro, porque a energia dela é muito boa, ela tem tanto que ela está jorrando, ou seja, ela não vai para os relacionamentos, né? Aquela metáfora que eu sempre uso aqui, que eu aprendi com o Osho, ela não vai para os relacionamentos com uma cumbuca na mão, implorando para receber uma migalha, para ser olhada, porque ela está muito sozinha. A postura da pessoa que vai para um relacionamento como um imperador, a postura interna dessa pessoa é a postura da solitude, ou seja, a pessoa já aprendeu a ser uma excelente companhia para si mesma, é uma pessoa que tem uma boa autoestima, que já fez muita terapia, já integrou as sombras, já meditou muito, ela criou tantas formas de pensamento positivas no seu entorno. Essa pessoa tem uma energia tão boa que ela sente essa necessidade natural de compartilhar, de trocar, porque ela está conectada com o centro. Então percebam a diferença da pessoa que vive em solitude e a que vive em solidão. A que está em solidão, ela está carente, ela está na falta, ela está vibrando na escassez, ela acha que não merece nada, ela não se aceita, ela tem uma baixa autoestima, ela acha que nada de bom é para ela. Muitas vezes é uma pessoa que cultiva o sofrimento, que foca sempre na falta, no problema. E aí ela quer um relacionamento porque ela quer projetar no outro uma salvação, porque ela é incapaz de olhar para dentro. Então ela quer se anestesiar com aquele relacionamento. Pode ser um relacionamento afetivo, pode ser uma amizade. Ela quer se anestesiar com aquele vínculo para ela não olhar para ela não encarar as sombras. Então ela quer usar o outro como uma forma de fugir de si mesma. E a maioria das relações, gente, a maioria dos relacionamentos afetivos em especial, são baseados em pessoas solitárias que se unem e que acabam multiplicando a solidão. Por isso que a gente vê tantos problemas de relacionamentos, né? Pessoas que se casam, às vezes não conseguem manter o relacionamento por muito tempo, porque na verdade um fica cobrando do outro, porque houve muita projeção de expectativa, não havia, como falou Eli Cravo, um preparo dos egos para viver o amor, porque não basta o amor também. É preciso que os egos de ambos estejam preparados para viver o amor. E acima de tudo é preciso que as pessoas saibam o que é amor. E a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas confunde paixão com amor. Então você olha para alguém, acha a pessoa bonita ou acha a pessoa bem-sucedida, interessante, e você acha que você ama a pessoa. Só que muitas vezes você não ama. Na maioria das vezes é uma paixão, é uma projeção, né? Na verdade você está projetando conteúdos seus na pessoa. Você nem está vendo o outro. Você está vendo aquilo que você idealiza sobre o outro. Para você saber de fato o que é amor, você tem que acessar essa energia dentro de si mesmo, pelo autoconhecimento, pela meditação, pelas terapias, se conectando com esse centro interior para desenvolver essa graça que o Osho fala, esse melzinho que eu brinco aqui, essa energia boa que vai atrair pessoas que estão na mesma frequência e não pessoas que, assim como você, também estão vibrando na falta, na carência, na escassez. E para isso, gente, a gente precisa, acima de tudo, aprender a exercer o desapego, aprender a desenvolver a nossa autoestima, a nossa autoaceitação. A gente precisa acolher as nossas sombras. Muitas vezes a gente não aceita as nossas limitações, a gente não acolhe as nossas sombras, a gente está sempre se criticando, se colocando para baixo, achando que a gente não merece o melhor, se achando um lixo. E aí, por conta dessa baixa autoestima, a gente quer que alguém de fora venha e nos salve da gente mesmo. Ou seja, a gente quer usar o outro como objeto, a gente não quer compartilhar. É uma relação que já começa no egoísmo, porque você quer usar o outro para você esquecer de você. Da mesma forma, é como as pessoas que às vezes estão profundamente infelizes no relacionamento, elas querem incluir uma terceira pessoa para tentar melhorar a relação delas, ou seja, elas esquecem que o outro é um ser humano, que tem um sentimento, elas querem incluir a pessoa como um objeto para que a relação melhore. Mas aquela pessoa é um ser humano também que sente, que tem uma energia própria, né? Então, quando a gente usa pessoas como objetos para satisfazer desejos transitórios do ego, a gente está desconectado do nosso centro, a gente está vibrando na falta, na escassez, no sofrimento. E aí, evidentemente, que as pessoas que a gente vai atrair para se relacionar são pessoas condizentes com essa vibração, que serão um reflexo dessa vibração.
Por isso que é imprescindível que antes da gente iniciar qualquer relacionamento, e aí eu falo não só relacionamento afetivo, relacionamento romântico, né? Mas também relacionamentos de amizades, a primeira coisa é a gente buscar o autoconhecimento, é a gente olhar para dentro, reconhecer quem a gente é, meditar, fazer terapia, integrar as nossas sombras, para que a gente possa ser interessante para o outro. E não para que a gente vá com uma postura, né, implorando para ser olhado, com uma postura de medo, de foco na falta, esperando que o outro nos salve. E como a gente pode se tornar uma pessoa mais interessante? Primeiro é meditando diariamente para a gente se conectar com a fonte criadora, para deixar nossa energia mais elevada. A gente também pode estudar assuntos interessantes, edificantes, até para ter o que conversar, estudar sobre vários assuntos, ler sobre vários temas, ler livros que nos elevem. Então, se você gosta de espiritualidade, você pode ler sobre isso, você pode fazer cursos sobre isso para você ter o que conversar e para você atrair pessoas interessantes. Então, não basta só cuidar da parte vibracional, é importante também cuidar da parte intelectual, cuidar da sua vitalidade física, cuidar do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, para que você possa ter uma energia vibrante e para que você possa cada vez mais se sentir centrado, aterrado, porque quando a gente faz uma atividade física, a gente está buscando também esse centramento interno. A gente consegue conquistar esse alinhamento quando a gente integra corpo, mente e espírito e a gente entende que isso é uma unidade sincrônica. Então, quando a gente começa a entender que tudo está relacionado e a gente cuida do corpo com atividade física, com alimentação saudável, a gente cuida da mente com meditação, né? A gente também cuida da nossa espiritualidade, focando com quem a gente troca energia, cuidando dos lugares que a gente frequenta, cuidando das músicas que a gente ouve. Conforme a gente vai fazendo isso e vai fazendo diariamente a prática do orai e vigiai, isso nos ajuda a elevar a nossa vibração para que a gente possa ir para os relacionamentos com outra postura interna, não com o foco na falta, na escassez, no por favor, olha para mim, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, me dá atenção, eu imploro pelo seu olhar. Perceba que essa postura de escassez vai atrair pessoas que também estão vibrando na solidão. Mas quando você desenvolve essa autoconfiança, essa autoestima pelo autoconhecimento, pela integração das suas sombras, você percebe que a energia que você emana começa a mudar. Isso faz com que as pessoas também te tratem diferente, te olhem diferente, porque o lugar vibracional no qual você se colocou também é diferente. Porque agora você vai para os relacionamentos para trocar amor, para trocar afeto, e não mais motivado pelo medo, pela solidão, para que o outro te preencha, achando que o outro tem que suprir as suas expectativas, como se ele também não tivesse a individualidade dele, como se ele não tivesse o projeto reencarnatório, né? A vibração dele. O outro é uma pessoa, ele não é um objeto que existe para satisfazer os desejos do seu ego. Então, essa compreensão faz toda a diferença na hora da gente desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais harmoniosos, mais lúcidos, com foco no afeto e não na escassez. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos e até os próximos vídeos.